Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus esteja envolvendo esse momento e toda a humanidade. Hoje nós vamos falar das bem-aventurados que são brandos e pacíficos. E o que foi pedido a nós é a paciência e resignação, que está no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então começa o Evangelho falando: a paciência. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflinjais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor nesse mundo vos marcou para a glória no céu. A palavra do Evangelho, ela é profunda, dentro da busca que assim Jesus quis trazer a todos nós, qualificando que devemos ter paciência com tudo que nos aflige. No momento atual, nós estamos envolvidos em um processo que necessita muita tranquilidade, muita paciência, muita resignação, para assim podermos vencer esse processo. Então nós vamos ver em plenitude de Joana de Ângeles, do Divaldo, que nós temos que manter a sintonia mental com a fonte do poder criador, que é o nosso Pai. E vai falar que a oração é o meio por qual se produz a sintonia mental com Deus. Ela faculta uma análise das necessidades humanas em relação às finalidades essenciais da existência, ao tempo que propicia o relaxar das tensões, estimulando as forças enfraquecidas e renovando-as graças ao que se abre as possibilidades da recuperação da saúde mental. Então nós estamos no momento que nós temos que cuidar muito da nossa saúde mental para que o equilíbrio ele permaneça dentro de um conceito de elevar a nossa paciência diante de todos os embates que a vida assim proporciona para nós. A paciência, ela é um tom elevado dentro das estruturas sagradas do Pai Maior, dentro do lar. Nós estamos compartilhando já há bastante dias, não vou falar meses, não, dias, em que é necessário um reforço mental de todos que compõem a família. Nós estamos vendo nesse momento um transmutar de ideias e assim fazendo um alargamento nas estruturas emocionais de todos nós encarnados. E nós devemos praticar mais do que nunca a paciência com esse movimento de abertura, que foi assim dado a todos ter o direito de articular os seus movimentos. Mas nós não podemos perder a nossa condução diante das nossas propostas de elevação espiritual. Mas vamos voltar no Evangelho sobre a paciência, para depois entrarmos na resignação. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Aí quando ele fala sobre a lei da caridade ensinada pelo Cristo, fico aqui a margear naquele tempo em que Jesus nasceu, onde os homens traziam uma compreensão peculiar ainda sobre o que é estar encarnado, e quanto que Jesus deve ter elaborado a paciência para conosco. Será que até hoje esse grande mestre que se elegeu como aquele que dirige o orbe executa a paciência, a compreensão, pelo nosso demorar, pelo nosso processo de negação diante da elevação que temos que atingir? Será que ele não é o primeiro a executar e a ensinar a todos nós a paciência divina que ele traz para conosco, dentro dessa busca que temos que alcançar de nos libertarmos desses grilhões que nos aprisionam ao abismo profundo? É hora de pararmos, principalmente nós que já entendemos a lei da reencarnação.
né? Quanto será necessário vir e ir em encarnações sucessivas para assim podermos realmente defender a nossa própria evolução. Já faz muito em que é colocado pelos amigos espirituais as condutas retas que temos que seguir para assim podermos alcançar o libertar das nossas sombras que nos aprisiona dentro do abismo profundo e que é dado a nós oportunidades milenares de reencarnar para trabalhar de novo as mesmas questões que falidas se encontram dentro do nosso âmago. Então nós temos que ter a caridade, primeiro para com nós mesmos e depois para aquela coletividade que nos cerca, porque enquanto nós ficarmos paralisados na irritabilidade, na impaciência, na raiva, nós não vamos construir dentro de nós um patamar mais elevado dentro da paciência tão necessária que executa a expansão do espírito dentro do alargamento mental. E vamos ficar aprisionados e aprisionando aqueles que nos cercam, porque na hora que a gente faz o primeiro passo, a gente dá o exemplo, e quando a gente dá o exemplo, a gente modifica as vibrações dentro do lar. Mas vamos continuar no Evangelho. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. E realmente é. Você dá uma moeda, você dá um alimento, você dá uma roupa. Essa é tão simples, você deu, você satisfez o seu íntimo de uma boa ação e segue em frente, continuando na mesma escalada de posição que se encontra dentro do âmbito do caminhar do encarnado na Terra, que traz como entendimento que é viver em um projeto de vida não amadurecido, não enriquecido dentro das instâncias de Jesus. E ele continua: outra há, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumento de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Nós todos caminhamos com vários companheiros em vários movimentos mentais de entendimento. Quando no Evangelho fala que Deus nos coloca na oportunidade de convivermos com os irmãos que não se assemelham em entendimento que já trazemos e que nos coloca sempre em xeque-mate pelas nossas posturas, nós temos que perdoá-los, entender que eles ainda não alcançaram esse patamar de entendimento, sermos pacientes, porque o Evangelho nos pede paciência para com os outros, e continuarmos no nosso prisma de ação. É muito complexo ainda para nós permanecermos dentro de uma estrutura em que nós vamos manter o nosso patamar em equilíbrio em todas as situações que nós somos chamados a dar o testemunho da paz, da paciência, do entendimento. Mas isso é um exercício contínuo. Enquanto a gente não tiver dentro de nós essa busca de exercitar dentro do nosso lar, dentro da nossa família, a paciência, nós não vamos conseguir executar fora desse patamar que se chama sociedade coletiva. Por isso que Joana de Ângeles vai continuar falando que a mudança de diretriz mental, a fixação de ideias saudáveis, geram uma psicosfera harmoniosa que traduz as condições ao bem-estar em sintonia inicial com a saúde. E aí eu complemento, com a saúde mental. Enquanto a gente não buscar hábitos de pensamentos elevados e ser esses hábitos uma diretriz que vai consolidar os nossos atos perante aos outros, nós vamos adoecendo. E a gente adoece porque a gente cria nuvens desorganizadas dentro das nossas ações impensadas, porque o pensamento, ele é a arma que temos para nos elevar em padrões de saúde ou em padrões
de doenças. Então, nós temos que continuar buscando esse processo de alimentar cada vez mais um estado emocional mais elevado. E continuando no Evangelho, a vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetadas, mas que acabam por ferir. Essas alfinetadas são os nossos testes mais profundos que nós temos que executar, porque quando nós estamos encarnados, nós temos que dar o testemunho que nós vamos passar por esses processos com muita tranquilidade e muita paciência. Porque ainda dentro do processo do encarnado, há sempre aquele que vai testar a nossa paciência até o último furo que ele puder fazer no nosso ego, na nossa paciência que trazemos. Por isso que nós temos que observar que o nosso Pai, ele faz disso, através do nosso mental, como Joana de Ângeles traz, a sintonia com a fonte do poder, que é Deus, vai propiciar o restabelecimento de energias saudáveis, que reinstalam no organismo o equilíbrio perdido, restabelecendo a harmonia vibratória, que somente o predomínio dos agentes da saúde é que vai equilibrar essas nossas fontes. A oração, ela tem um poder imenso de manter o nosso nível mental num equilíbrio constante. A oração é ter a ação interligada com o Pai. E como devemos fazer essa interligação com o Pai para trazermos dentro de nós a paciência de Joana de Ângeles, quando ela traz os escritos delas, Francisco de Assis, com tudo que ele assim experienciou, nosso Chico Xavier, que veio demonstrar com tanta sabedoria, desde criança, o que ele veio passar dentro das estruturas de experiência, com a perda da mãe, com a tia que assim virou a mãe, e que a tia não tinha paciência, a tia não tinha compreensão, a tia o maltratava, e ele sempre foi caminhando, sofrendo, porque estava encarnado, mas superando as dores que o mundo assim favorecia para ele poder executar o que ele veio executar com maestria. Nós temos que executar com maestria a paciência dentro do lar, que é mínimo diante desses gigantes que vieram preparados para executar uma ação coletiva. Nós vamos pensar na paciência de Gandhi, o Pacífico, que ele deu conta de elevar uma Índia com a mansidão, com a tranquilidade. E mesmo quando ele assim recebe o tiro de um ofensor, ele consegue observar e dizer que ele não fez nada para ele, a não ser para si próprio. Então, quantas vezes a gente faz para a gente mesmo uma ação impensada e temos que trabalhar N encarnações para assim reestruturar o nosso emocional. Nós já estamos avançando 2020, já vamos para 2021, está passando muito rápido e nós já temos o Evangelho elaborado no nosso mental. Então nós temos que começar a utilizar desse Evangelho para assim podermos construir um mundo melhor e darmos oportunidade a essas crianças que estão reencarnando encontrar um berço sólido, um berço seguro, aonde que nós vamos demonstrar paciência no criar, paciência no escutar, paciência no tocar, paciência de poder ter tempo, de ter paciência com aquele que está começando a expressão da vida e se colocando como um ser
reencarnante para construir um mundo melhor. Nós temos que raciocinar muito daqui para diante qual é a nossa real busca. Será que nós queremos fazer parte desse novo contexto de um mundo de regeneração? Nós temos tempo ainda, porque a regeneração começa dentro de cada um de nós, sabendo elaborar e praticar a paciência com o próximo que está próximo a nós. Esse exercício começa desde tenridade, quando assim os pais já sabem elaborar a paciência. Aqueles que já têm dentro de si uma compreensão de ser pacífico, de trabalhar a paciência, ele consegue criar seus filhos dentro desse âmbito de amor, porque para ser paciente tem que amar. E só ama aquele que já consegue entender que estamos aqui como passageiros para fazer um mundo melhor e mais edificado dentro da proposta de Jesus. Então, aquele pai e mãe que consegue colocar dentro do lar a ternura da paciência, ele faz ser paciente para assim edificar um mundo mais construtivo, que tem mais propriedade de entender as propostas. Porque aquele que exerce a paciência, ele consegue traduzir através dos códigos linguísticos a proposta que é colocada para ele executar. Ele não afoba, ele não tem medo, ele não tem intolerância, ele é tolerante. Ele consegue escutar pacificamente um comando e ele consegue executar pacificamente uma ordem. Então a ordem ela é necessária para se ter paciência. A ordem é necessária para se ter disciplina. A ordem é necessária para se ter respeito. E todo mundo que trabalha esses sentidos com os seus amados vai fazer um ser mais elevado, que vai aproximar da proposta de Jesus. Mas continuando aqui na paciência. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta é a palavra, resume tudo. E nesse fragmento da paciência, ele vai abrir o leque para a obediência e resignação. Então Jesus, ele veio como um mestre a demonstrar o caminho. E tanto que ele teve que executar de paciência com os fariseus, quanto que ele teve que praticar de paciência diante daquela mulher que os homens queriam apedrejar, mostrando para eles que quem tivesse sem nenhum delito atirasse a primeira pedra. Quanto que nós temos que reparar nos nossos atos antes de atirarmos pedras, antes de acusarmos, antes de apontarmos, antes de não escutar o próximo. O mundo hoje berra pela necessidade de escutar. As pessoas estão precisando falar. As pessoas estão precisando de gentes pacíficas e pacientes. E nós, espíritas, já sabemos que somos agentes portadores de um caminho mais lúcido, porque o Evangelho está aí para nos pacificar. Mas Joana continua: o ser se deve elevar a Deus, não apenas para pedir e buscar benefícios imediatos, mas também para manter-se em harmonia com a própria vida. Manter em harmonia com a própria vida, feita a proposta de Joana de Ângeles, é manter a paciência. A harmonia ela só vai acontecer quando nós nos pacificarmos e sermos pacíficos nas nossas ações. A meditação ela é um veio espiritual
espetacular para que a gente possa se conhecer e pacificar as nossas atitudes. Quanto mais nos colocarmos em elevação mental, mais nós vamos ganhar em proporção de paciência e compreendermos que todos nós estamos caminhando para a luz. Quanto mais nós trabalharmos e executarmos essa iluminação proposta por Jesus, mais nós teremos acolhimento de nós mesmos e seremos agentes acolhedores do próximo. Tal estado de sintonia abre as portas da percepção extrafísica, à inspiração, ao equilíbrio e à coragem para enfrentar quaisquer situações que afligem ao âmago do ser. Por isso que quando alguém se eleva a Deus, ergue com seu gesto toda a humanidade. Olha só a nossa responsabilidade. Nós somos ora mestre, ora discípulos. Nós somos mestre dos nossos filhos, nós somos discípulos diante do mestre. Então, um gesto que fizermos de benefício, a gente ergue uma humanidade. Mas um gesto também contrário, a gente derruba uma humanidade. A sintonia com ele, que é a fonte do poder, causa felicidade e fator de paz. Aí nós vamos para o Evangelho para continuar contemplando a proposta, que é a obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Esse pedaço do Evangelho, nessa frase final que eu parei, ela resume com autoridade. Eu vou repetir: a obediência é o consentimento da razão. Para a gente poder realmente trabalhar a obediência, a gente tem que estar no equilíbrio da razão. A gente só entra no equilíbrio da razão quando a nossa emoção ela ganha propriedade de manter a balança dentro da razão. Então a gente consegue buscar essa obediência. Essa obediência é entender a lei. Aqueles que são obedientes à lei divina já acessaram esse grande portal. E é tão bonito quando a gente raciocina nesse parâmetro, nesse padrão, porque quando a gente se coloca como servo, servir Jesus, servir ao Pai, como Francisco de Assis assim o colocou, como aquele servo que veio abrir o leque para o entendimento daquela coletividade, o que era mesmo processar e edificar a Igreja de Jesus, a todos que assim por ele passou, ele já trazia dentro dele a obediência, que se consagrava mesmo com o sentimento da razão sólida, da razão elaborada, da razão do entendimento. Então, dentro de Francisco de Assis, ele já tinha acessado a estrutura de Deus dentro dele. Nós temos que acessar essa estrutura de Deus dentro de nós, porque se faz necessário a gente dar o salto quântico de expansão, de entendimento do que é encarnação. A encarnação, quando ela está bem planejada pelo Espírito que já solidificou essa obediência dentro de uma razão equilibrada, ela flui com dificuldade. Porque ainda aqui nós não estamos no planeta de regeneração, estamos caminhando para esse planeta de regeneração. É difícil,
é complicado, é complexo quando a gente vê os grandes mestres caminhando e exemplificando. Nós vamos falar de uma pessoa muito próxima a nós, que é aqui do Brasil, que chama-se Irmã Dulce. A história de Irmã Dulce é linda e tem uma passagem que demonstra uma obediência na razão inigualável. Ela conta, dentro do caminhar dela, que ela pede a um senhor um auxílio para alimentar os seus pobres. Que não deveria ser assim, né? Os pobres não era dela, era da humanidade. A pobreza que carrega esse mundo diz respeito a todos nós. Mas ela humildemente, porque ela já trazia aquela razão elaborada numa obediência a servir com Jesus o próximo, ela estende a mão, pedindo esse auxílio a esse irmão. E ele, sem entender, porque ainda a razão dele não estava sólida dentro dele, ele cospe na mão dela e diz: está aí a seus pobres o que eu tenho para dar. Ela simplesmente fechou a mão, guardou no bolso e falou com ele: o que o senhor tinha para me dar, o senhor me deu. E estendeu a outra mão. Agora dê aos pobres. Eu fico imaginando esse senhor diante de uma irmã de caridade. A palavra já traduz todo o processo de grandeza, de uma obediência dentro da razão elaborada com o Pai maior. Tomar-se desse ato de fúria, porque ainda não trazia sólido o evangelho. E a irmã, na elevação de um ser sublimado, diz a ele: o meu se me deu, agora me deu do pobre. Somente um ser de uma pureza e de uma elevação ao nível de Irmã Dulce teria a capacidade de executar esse ato tão sublime e ao mesmo tempo de tanta resiliência. Mas continuando aqui, a resignação é o consentimento do coração. Os estudos vêm nos colocar que o cérebro amoroso que aporta no corpo humano do encarnado é o coração. Então, aquele que já conseguiu elaborar essa expansão de amor, de luz, que vem desse chakra, né, do coração, ele já consegue traduzir com o amor superado, o amor sublimado, o amor incondicional e assim trabalhar com toda a primazia ao amor ao próximo. Foi o que a Irmã Dulce fez. Ela entendeu a postura do homem, que ainda muito raso de compreensão dentro do Evangelho do Cristo, e conseguiu ainda se elevar diante dele sem perder a amorosidade. Quanto que nós temos que caminhar para chegar a essa atitude de Irmã Dulce diante dos irmãos que estão dentro do nosso lar? Quanto que nós temos que fazer? Quanto que nós temos que trabalhar a nossa paciência e resignação e a obediência pelas leis divinas? Joana fala: quando alguém se eleva a Deus, ergue com seu gesto toda a humanidade. Eu estou só repetindo essa frase porque é isso que ela fez naquele ato de amor. Porque essa humanidade não quer dizer só o encarnado, quer dizer o desencarnado, que também vibraciona na mesma atitude da Irmã Dulce e do homem desequilibrado. Então, quando nós elevamos um padrão, nós não estamos só elevando o padrão daqueles que fica palpável aos nossos olhos, nós estamos elevando padrões vibracionais como onda que somos, que vai
repercutir num grande âmbito de espíritos que ainda desequilibrados se encontram pela ação do homem encarnado. A sintonia com ele, fonte do poder, é causa de felicidade e fator de paz, feito nós falamos. Quanta paz que a irmã Dulce, naquele ato que ela conseguiu desenvolver, ela assim realizou. Quanta paz, depois que aquele homem saiu de perto dela, ela exalou para também atingir o mental daquele homem. Aí Joana continua: a preservação do pensamento otimista predispõe a um estado emocional receptivo à saúde. Fácil, pois, se torna canalizá-lo para as expressões do amor, da compaixão, da justiça e da paz. O amor é mágico, une todas as criaturas. Deve ser cultivado na condição de experiência nova, que o exercício converterá em um hábito, em um estado normal do espírito. O estado normal nosso, o nosso estado criado pelo Pai, é esse amor. O estado que nós construímos é esse desamor. E continuando na obediência e na resignação. Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício, que tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é atividade intelectual. Seu vício é indiferença moral. Digo apenas atividade porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá. Enquanto a atividade e a reunião dos esforços de todos para atingir o fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o latejo que lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da duplação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de certo, cedo ou tarde, ser vivenciada. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Ele fala numa parada. Nós demos uma parada por necessidade de aprendizado maior, que é esse manifesto que estamos vivendo através desse vírus. Se nós demos essa parada por uma necessidade de aprendizado, será que nós estamos realmente entendendo essa proposta que foi colocada ao mundo, à humanidade? Será que nós paramos realmente e reflexionamos o que é que nós estamos deixando pender dentro das nossas existências para fazer um mundo melhor? Joana continua: a sua força restaura a confiança. Portanto, a presença de Jesus produz estímulos, facultando periodicamente que o sangue recebe renovação de cargas de adrenalina, produzindo revigoramento orgânico. E o que ela quer dizer com isso? Que quando nós mudamos as nossas atitudes perante as nossas ações, nós estimulamos as células vibracionar em tom mais elevado e nós vamos restaurar a nossa saúde, nós vamos restaurar o meio social que estamos, nós vamos restaurar a nossa encarnação, que há muito perdido está, porque nós entramos num processo de rodopiar sem a consciência do amor. E ela continua falando para nós: a consciência de amor propõe a paz,
tira as tensões e inspira o prosseguimento da ação. Estado íntimo de harmonia irradia em sucessivas ondas de tranquilidade que se exteriorizam, promovendo a absorção e fixação das energias saudáveis no organismo. O pensamento canalizado para a paz se torna uma onda que sincroniza com a fonte do poder, contribuindo para o entendimento geral e a fraternidade, que é o passo inicial do amor entre as criaturas. E aí a gente volta naquela passagem que é o marcante, no meu entendimento, que a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Então, quanto mais nós entrarmos nessa sincronicidade amorosa, mais nós vamos estar executando tanto a paciência como a resignação. São irmãs, são parceiras, são exemplos edificados, tal qual assim Maria, a mãe de Jesus, demonstrou. Quanta paciência e quanta resignação. Que ela assim se colocou antes de encarnar, para dar estrutura a um filho que vinha demonstrar. Então Maria, aos meus olhos, é a primeira serva do Pai. Ela se colocou a servir encarnada, na proposta de ver teu filho erguer uma humanidade que dormindo está até hoje. E ela se propôs a fazer uma trilha, sabendo que ele iria chegar a ter a idade adulta, ele iria sair a verbalizar as estruturas do Pai. E assim mesmo, os homens que não trazem ainda como nós uma consciência elevada dentro da obediência e da razão sólida, com esse amor purificado que Jesus assim trouxe, iria ser levado ao Calvário, iria ser crucificado por homens que não raciocinavam dentro da pureza de estar encarnado. Nós precisamos fazer esse processo de autocura como propõe Joana de Ângeles, porque o espírito recupera as energias gastas, vitaliza mediante a ação do pensamento, predispõe-se ao resgate pelo amor, sem a intenção de negociar benefícios, antes com a de tornar elemento útil no concerto social, membro ativo do progresso geral, e não um peso desagradável como infeliz na economia do grupo humano onde se encontra. É muito profundo isso que Joana de Ângeles propõe. Nós não devemos ser peso social, isso é muito sério, né? Nós não devemos ser peso familiar, mas sim devemos ser a paz no seio da família. Nós devemos usar o chakra do amor. Nós devemos ser amorosos, nós devemos ser pacientes, resignados, diante da proposta que o Pai nos assim permitiu estar mais uma vez encarnado, e fazermos dessa proposta uma elevação maior. E ela continua: co-autor da sua recuperação, ele aure na fonte providencial do amor de Deus as energias sãs, saindo das sombras da enfermidade para a luz da saúde, dispondo contribuir decisivamente em favor do mundo melhor de hoje e de amanhã, renovado, esclarecido e feliz. Nós sabemos que quando a gente, tal qual Jesus assim falou, que através dos seus discípulos, né, que o amor cobriria milhões de pecados, esse amor, a gente sabe que quanto mais você trabalha sem interesses, feito aqui colocado, para assim ganhar recompensa, as suas células que poderiam adoecer, elas fortificam em grau elevado
E essa doença, que poderia ser uma doença muito agravante, ela se torna simples e passageira. Porque você edifica no seu campo vibracional, no seu campo áurico, uma energia de teor tão elevado que o Pai, pela misericórdia divina, permite que drene suavemente aquelas cargas constituídas em outras experiências ou nessa mesmo, e que venha diluir em luz num processo de elevação emocional maior. Nós temos que realmente buscar compreender o que realmente nós vamos fazer daqui para frente. No livro do Pequeno Príncipe, ele fala: tu te tornas responsável pelo que cativas. Eu desejo a todos que cativem muito amor, muita paz, muita união, e que a felicidade seja o tons da paciência e da resignação dentro do lar íntimo de cada um. Eu agradeço a oportunidade que me deram de estar mais uma vez com vocês. Jesus abençoe a todos. Muito obrigada. Fiquem em paz.